Graça e paz do Senhor Jesus novamente, amém? Quantos têm sido edificados aí com as palavras que estão sendo ministradas aí no aniversário da igreja? Tremendo, né, irmãos? Primeiro dia eu fiquei impactado demais com a palavra do pastor José Luiz, pastor Luiz Carlos ontem também, mas muitas coisas diferentes, assim, do que a gente costuma ouvir, a gente ouviu no primeiro dia, né? Aquela questão dos coreanos, né? Orando, aquelas questões do costume das africanas, né? Tantas coisas assim que a gente desconhece a nível de realidade, quando a gente está centrado numa realidade só, que é a nossa realidade cultural, a nossa realidade a nível de país, né? E a gente não tem uma visão de mundo, né? Mas como é bom quando alguém vem e traz para você a visão de situações diferentes do teu cotidiano, né? Mostrando como que Deus opera no coração das pessoas, apesar das suas diferenças, né? E nessa manhã, Deus colocou aqui no meu coração para nós falarmos sobre maturidade, relacionada a uma questão muito importante na nossa vida, que é a questão da família, né? Não podemos caminhar sozinhos se temos uma família, amém? Vou repetir, não podemos caminhar sozinhos se temos uma família. Agora, é fácil viver em família? É fácil você muitas vezes caminhar ao lado das pessoas que Deus colocou na sua vida como família? Nem sempre é, né? Talvez para muitas pessoas, se eu fizesse essa pergunta hoje, eu ia falar: pastor, tranquilo, minha família é uma bênção e tal. Mas talvez para muitas pessoas falar: pastor, está difícil, estou tendo que lutar, né? Para viver em família, né? Para caminhar em família. E aqui em Êxodo, capítulo 18, foi um texto que Deus trabalhou no meu coração ontem, falando sobre Moisés, a liderança de Moisés, né? Procurando trabalhar no meu coração a questão de como um líder humilde muitas vezes deve agir, no sentido de muitas vezes reconhecer que erra, no sentido de muitas vezes se permitir ser aconselhado, né? No sentido de muitas vezes ser menos individualista e mais cooperativo. Então Deus começou a falar comigo nesse texto, falando mais para mim mesmo, né? Como liderança da igreja, como pastor da igreja. Mas dentro desse texto também nós temos outras situações, e uma delas é a que está relacionada com a questão de família, né? E eu estou vendo o Jonas sozinho ali, eu queria até que a Lidiane tivesse presente também, né? Já que todos nós aqui estamos de certa forma em família, né? Mas vamos lá. Êxodo capítulo 18, versículo 5, diz assim: vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, olha só, com seus filhos e com sua mulher, e Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Amém, irmãos? Queridos, aqui nós temos a história de Moisés, o grande líder Moisés, que tirou o povo do Egito. Um homem que Deus se revelou a ele através de uma sarça ardente que não se consumia. O arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Era um fogo que estava no arbusto, mas não consumia o arbusto. E quando Moisés encara aquele fogo ardente, daquele fogo sai uma voz e fala com ele e diz: eu te escolhi, eu te separei, Moisés, tu serás libertador
do meu povo que está cativo debaixo da escravidão dos egípcios. E Moisés é levantado a partir dali para ser esse homem, para ser esse libertador na vida do seu povo. E Moisés se sente incapaz, Moisés se sente indigno, Moisés não se sente à altura da missão, e Deus fala com ele: não, você é quem eu escolhi. Mas Moisés insiste tanto em dizer que não conseguiria, que Deus fala: tá bom, eu vou colocar um auxiliar, eu vou colocar Arão do teu lado, ele vai falar, ele vai ser a sua boca, porém você será a minha boca, mas eu não abro mão de você. Eu acho interessante essa questão, irmãos. Quando Deus tem algo com alguém, por mais que aquela pessoa fuja, queira recusar, queira dizer não para Deus, Deus não abre mão. Deus não abriu mão de Moisés. E eu quero dizer para você, querido, se Deus tem algo com você aqui, Ele não abre mão da tua vida, Ele não abre mão do que Ele tem contigo, Ele não abre mão daquilo que Ele confiou a você, Ele não abre mão de crer que você é capaz, mesmo quando você acha que é incapaz. Ele não abre mão de acreditar que você pode, mesmo quando você acha que você não pode. Ele não abre mão de crer que você vai conseguir, mesmo quando você acha que não vai conseguir. Deus continua crendo no propósito que Ele tem na sua vida. E muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, e muitas vezes a gente acha que não é capaz, e muitas vezes a gente acha que outra pessoa seria a melhor indicação para aquela situação. E Deus fala: mas não é outra pessoa, é contigo, é você. Eu escolhi você, eu separei você, é contigo que eu tenho meu propósito. E Moisés então cai a ficha, ele vai servir ao Senhor. E nesse período ele já estava casado. O que aconteceu com Moisés, irmãos? Ele viveu no Egito 40 anos. Aí ele mata um egípcio. Aí ele tem que fugir para o deserto. E ele foge para o deserto de Midian. E lá em Midian, ele chega num poço e tinha lá 3 moças. Uma delas chamava-se Zípora. E quando Moisés chega naquele poço, os pastores que iam naquele poço estavam agindo com violência contra as mulheres ali, impedindo as mulheres de tirar água do poço. E Moisés, super Moisés, né? Eu acredito que deveria ser tratado em filme, mas diz que Moisés se levanta, luta contra os pastores, prevalece, tira a água do poço e ajuda as mulheres. Aí as mulheres ficam tão gratas que elas vão e contam para o papai. Papai Jefro: olha, papai, nós fomos tirar água do poço, os pastores estavam lá agindo com violência contra nós, mas apareceu um homem. Esse homem nos defendeu, esse homem tirou água do poço para nós. Jefro ficou curiosíssimo para conhecer esse homem e levou Moisés para a casa dele, mandou achar Moisés, levou para a casa dele. Ele passou a morar na casa do Jefro, e lá Jefro deu Zípora para Moisés como sua esposa. Aí começa a família. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque toda família tem um começo. O começo da história de Moisés com Zípora foi num poço. Foi no momento em que Zípora se encantou por Moisés, que apareceu como um homem que lutou por ela, que apareceu ali como um homem que a defendeu no momento em que ela precisava ser defendida. E ali começou a crescer no coração daquela mulher, talvez já uma admiração por Moisés, que culminou num casamento. E a gente tem que às vezes lembrar dessas questões. Como foi o início da nossa relação? Como que nós nos conhecemos? Como que o meu coração se enamorou por essa pessoa, essa pessoa se enamorou por mim, né? Jonas e Lidiane, será? Como é que foi isso, né? Como é que começou essa relação aí entre Lidiane e Jonas? Como começou essa relação entre Luana e Rodrigo, né? Aí entra as questões relacionadas às diferenças. Existem diferenças, irmãos, entre homem e mulher quando eles resolvem se unir em casamento? Tem diferença? Teve muita diferença, Rodrigo? Bastante, né? Jonas e Lidiane teve muita diferença, pouca diferença. Às vezes tem muitas diferenças, irmãos. Às vezes existem as diferenças sociais, né? Às vezes um é rico, o outro é pobre, né? Ou às vezes um é de classe média alta, o outro nem de classe média é, né?
Às vezes um é intelectual, o outro não é. Existem as diferenças emocionais. Um é sensível. Você toca, a pessoa chora, né? O outro é um gelo. Não chora por nada, né? Existem muitas diferenças. E essas diferenças, via de regra, elas causam conflitos. Sim ou não, irmãos? Causam conflitos. Lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 20 ao 28 mais ou menos, tem uma passagem assim que ela é bastante até polêmica para os estudiosos da Bíblia, porque eles ficam tentando entender por que Deus quis matar Moisés, né? Moisés recebeu o chamado para ir ao Egito, e aí ele vai, e no caminho ele para na estalagem e diz assim que o Senhor quis matar Moisés. Aí Zípora, imediatamente ela pega o seu filho e ela circuncida o seu filho, e aí ela diz para Moisés: homem sanguinário é você. E aí há um conflito entre os dois ali, o negócio fica pesado entre Moisés e Zípora. Por que, irmãos, que aconteceu isso? Por que Deus quis matar Moisés? Porque, irmãos, o que os estudiosos entendem? Que Zípora, ela era midianita, ela nasceu em Midian, ela era filha de Jetro era sacerdote em Midian. Quem eram os midianitas? Eles eram descendentes de Abraão com Quetura, que foi a última mulher de Abraão. Porque Abraão ele teve Sara, ele teve Agar, mas ele também teve Quetura, que foi a sua terceira esposa. Dos filhos de Abraão com Quetura nasceu os midianitas. Então, de certa forma, eles eram também povo de Deus, mas não tinham os mesmos costumes. A circuncisão era para Israel. Então, quando Moisés quis circuncidar o seu filho, Zípora falou: você não vai tocar no pintinho do nosso filho, né? Não, eu não quero. Eu não quero essa prática, né? E o que aconteceu? Ficou aquela contenda, ficou aquela situação pendente. E qual foi o erro de Moisés? Fazer a vontade da sua mulher. Porque Moisés ele vai para o Egito representando a Deus e toda a lei de Deus. E dentro da lei de Deus estava a circuncisão. Como que ele ia servir a Deus não praticando o que Deus mandou? E aí o que aconteceu? Deus se irou contra Moisés. E Quetura entendeu o porquê Deus se irou. E ela foi lá e ela mesma, com as suas próprias mãos, teve que circuncidar o seu filho. Zípora, é quem que eu falei? Tanto nome de mulher diferente. Então Zípora, não é a Quetura não, é Zípora. Então a Zípora foi lá, circuncidou a criança, e aí a ira de Deus se aplacou. Então, irmãos, esse texto nos mostra que no casamento, na relação, existem problemas, existem conflitos, às vezes gerados em função de visão diferente, de percepção diferente das coisas. Como eu disse para os irmãos, quando duas pessoas se unem, existem muitas diferenças que precisam ser vencidas. Ou glória! Existem muitas diferenças que precisam ser vencidas. A diferença social, a diferença de formação intelectual, a diferença, irmãos, emocional, enfim, todas essas diferenças, elas podem ser vencidas. Quando existe amor, elas podem ser vencidas. Mas o problema é quando existe diferença de fé. Quando um crê em Deus e o outro não quer crer. Aí a coisa pega. Porque, irmãos, o que acontece? A Bíblia, o Senhor diz que o casamento, ele deve ser exaltado sobre tudo e sobre todos. Seja exaltado o matrimônio. Isso está lá em Hebreus 13, capítulo 4. Então, tipo assim, a mulher e o marido sempre tem que escolher um ao outro, sempre tem que passar pelas lutas, mas sempre permanecendo ao lado do outro, sempre permanecendo ao lado do outro. Porém, quando chega o momento em que um desiste de Deus e o outro fica com Deus,
A Bíblia não diz para você deixar de Deus para ficar com outro. Abandonar Jesus. A minha esposa, ela não quer Cristo, já apostatou da fé, e ela quer que eu apostate também, então não tem jeito. Aí eu vou dizer para minha esposa: você me perdeu, porque de Jesus eu não largo, Jesus eu não abandono, Jesus eu não deixo. Esse é o único momento em que pode acontecer um rompimento. Mesmo assim, a Bíblia ainda diz que o único motivo pelo que Deus aprova na Bíblia, que Deus aprova não, que Deus aceita, né? Que na realidade Deus não aprova, Deus quer que o casamento seja sólido e permaneça até o fim. Mas que Ele aceita é a infidelidade conjugal. Sim ou não, irmãos? É a infidelidade conjugal. Teve infidelidade, foi consumado, né? Então isso é o único motivo pelo qual ainda se é aceita a separação de um casal. Porque os dois se tornaram uma só carne. E é muito forte isso. Você se tornar um só com outra pessoa. Você se unir com outra pessoa e se tornar uma só carne com aquela pessoa. Isso é muito forte. Aos olhos de Deus, irmãos, é uma junção tão profunda que a relação da igreja com o Senhor é comparada ao casamento, sim ou não? Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos a noiva de Cristo, ou a esposa de Cristo. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E o Senhor, quando Ele olha para nós e vê a nossa fé colocada em outro, vamos dizer assim, outro alvo, que não seja Ele, a Bíblia nos diz que somos adúlteros. Era isso que aconteceu no passado, quando o povo adorava os ídolos, idolatrava os ídolos pagãos, as outras nações. Deus mandava o profeta ir lá e dizer: vocês são adúlteros, vocês estão adulterando, vocês estão me deixando, vocês estão me traindo, né? Então Deus agia com rigor com o seu povo. Deus não aceitava, irmãos, a traição espiritual, que é uma fé dividida, né? Deus, no coração de Deus, Ele nos quer inteiramente para Ele, e a nossa fé deve estar firmada única e exclusivamente nele. Ele deve ser o alvo da nossa fé. Então a relação conjugal é algo muito forte, mas eu já vi, infelizmente, dentro da igreja casamentos que ruíram, porque um quis ficar com Deus e o outro não. Eu digo uma coisa, irmãos, aqui nesse texto, Jetro levou a família de Moisés para ele, levou sua esposa, levou seus filhos para ele. Moisés estava seguindo o plano de Deus, Moisés estava firme na presença de Deus, Moisés estava comprometido com Deus, Moisés estava vivendo os propósitos de Deus na sua vida. Porém a sua família ficou para trás. A sua família não estava andando com ele, a sua família não estava caminhando com ele. E o Senhor não queria isso, porque os milagres que Deus, as experiências com os milagres que Deus fazia, Deus não queria que fosse uma realidade só na vida de Moisés. Deus queria que aquela realidade também fosse algo que fosse uma experiência também real na vida de Zípora, na vida dos seus filhos. Os milagres de Deus não eram para ser uma realidade só na vida de Moisés, mas também na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. O trabalhar de Deus não era para ser uma realidade somente na vida de Moisés, mas também na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Acima de tudo, a presença de Deus não era para ser uma experiência somente na vida de Moisés, mas também na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Deus não queria somente Moisés, Deus queria a família de Moisés com ele. Fala para o seu irmão aí: Deus não quer só você, Deus quer a sua família com ele. Pode falar, irmão, fala com fé. Deus, Ele não quer só você, Ele quer a sua família também. Ele quer que a sua família caminhe com Ele. Porém, irmãos, não havia muita dificuldade, porque Zípora já havia se convertido ao Deus de Israel. Zípora já era uma mulher de Deus. Zípora já era uma mulher que tinha no seu coração a fé em Deus, no mesmo Deus de Moisés. Então estava fácil caminhar. O duro é quando um está com o seu coração firmado no Senhor e o outro não. Aí o problema, aí a coisa pega, né?
Porque um quer Deus, o outro não quer Deus. Um quer andar nos caminhos do Senhor, o outro não quer andar nos caminhos do Senhor. Um quer fazer a vontade de Deus, o outro não quer fazer a vontade de Deus. E aí? Aí a coisa pega. E eu digo uma coisa, irmãos: quando isso acontece, quem sofre mais é a mulher. Por quê? Porque o homem é o cabeça, né? O homem é o líder. Toda a bênção que Deus derrama sobre um lar, ele passa pela autoridade do homem da casa. O homem da casa, ele é o receptáculo por onde Deus trabalha, por onde Deus age na vida de toda a família. Quando o homem é de Deus, tudo aquilo que Deus tem com aquele homem, de bênção, de vitória, de prosperidade, de maravilha, de milagre, acontece na vida da família dele também. Agora, quando o homem não quer ser um homem de Deus, ou não é um homem de Deus, a família sofre. Porque todo o tratamento que Deus vai ter com aquele homem, aqueles que caminham com aquele homem vão passar pelo processo. Aí às vezes, para Deus quebrar um homem, Deus fecha as portas, Deus tira a prosperidade, para quebrar o coração de um homem, para fazer com que o coração de um homem duro se quebrante diante dele. Aí Deus usa as circunstâncias. Por quê? Porque o homem não ouve, o homem não é ensinável, o homem não aprende, né? Então nós precisamos avaliar quem nós somos diante de Deus, o que nós queremos para a nossa família. Quem quer a bênção para a sua família? Então leve Deus a sério, faça a vontade de Deus ser a sua vontade todos os dias. O que Deus quer, eu quero. O que Deus determinou é o que eu vou perseguir na minha vida. Aquilo que Deus quer para mim, eu vou buscar, eu vou fazer. Porque infelizmente tem famílias divididas, como a família de Moisés estava. Moisés estava num lado, a família dele estava em outro lado. Mas houve um momento em que houve uma junção, e todos começaram a caminhar juntos. Às vezes a tua família está dividida, porque você está caminhando numa direção, mas tem gente dentro da tua casa caminhando em outra direção. Aí talvez você fale: mas pastor, eu já cansei de chamar, eu chamo para ir para a igreja, eu chamo para orar, eu chamo para ler a Bíblia, mas a pessoa não vai, é cabeça dura, é teimoso, não vai. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou dizer uma coisa para você: não foi Moisés que foi atrás da família dele. A família dele foi trazida e colocada ao lado dele. Não é você que vai mudar a sua família, é o Deus que você serve. Não é você que vai mudar o seu marido ou esposa, é o Deus que você serve. Quem levou a família de Moisés ao lado dele foi o Senhor, pelas mãos de Jetro. Deus pegou a mão de Jetro e falou: leva essa família ao lado do meu servo, porque o meu servo está me servindo, ele está fazendo o que eu quero, ele está fazendo a minha vontade, ele está me levando a sério, então eu vou levar a família dele com ele. Não foi Moisés que retrocedeu, foi a família dele que avançou. Não foi Moisés que caminhou para trás, foi a família dele que avançou para estar onde ele já estava. E eu quero dizer para você, querido, se você já chegou a um nível de espiritualidade, de maturidade com Deus, você não vai retroceder, você não vai voltar para trás, você não vai recuar. Quem vai avançar é a família que Deus colocou na tua vida. Não é você que tem que abandonar a fé, não é você que tem que recuar e voltar para trás. É aqueles que não avançaram que tem que alcançar você, que tem que chegar aonde você já chegou. Então nessa manhã eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Você que está aqui nessa manhã, que a sua família vai ser alcançada pelo poder de Deus, que o Espírito Santo vai mexer no coração daquele que é teimoso, no coração daquele que tem coração, no coração daquele cujo coração é duro.
Na mente daquele que muitas vezes é dividido entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do mundo, eu quero profetizar e lançar sobre a tua vida uma palavra de bênção, de vitória nessa manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai caminhar sozinho ou sozinha a vida toda. Vai chegar um momento em que Deus vai trazer e colocar do seu lado quem precisa andar contigo. Mas você não pode perder a fé. Você não pode perder a fé. Você tem que preservar a sua fé, mesmo no deserto. Porque Moisés estava no deserto, ele não estava num oásis, ele não estava, irmãos, num lugar cheio de bênçãos, ele estava no deserto. Deserto é lugar de luta, deserto é lugar de dificuldades. Ele estava no deserto, mas ele estava alegre. Ele estava no deserto, mas ao invés de estar falando dos problemas do deserto, ele estava falando dos milagres que Deus fez na sua vida. Quando Jetro chega lá, ele encontra o Moisés no deserto, alegre, feliz, otimista. Ele não vê o Moisés reclamando das coisas, murmurando no deserto. Ele chega lá e ouve da boca de Moisés que o Deus que ele serve abriu o mar vermelho, que o Deus que ele serve tirou água da rocha, que o Deus que ele serve deu vitória sobre os egípcios, e eles estavam felizes ali. E aquela fé que estava no coração de Moisés era tão forte que contagiou o coração de Jetro, e Jetro começou a dizer: glorificado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele é Deus sobre todos os deuses. O que aconteceu ali? A fé que estava no coração de Moisés entrou no coração de Jetro. Quando você é uma pessoa de fé, você contagia outras pessoas com a fé que está em você. Então nessa manhã, eu precisava deixar essa palavra no teu coração. Você que está aqui, as pessoas que talvez vão ver esse vídeo pelo YouTube, pela internet, receba essa palavra de poder na sua vida. Maturidade não é andar sozinhos e termos uma família. Ser uma pessoa madura em Cristo não é crescer e deixar os outros para trás. Eu estou crescendo, os outros que se virem. Não, eu estou crescendo, mas em nome de Jesus, quem anda comigo vai crescer também. Eu estou servindo a Deus, mas quem anda comigo vai servir a Deus também. Nós vamos nos unir. As diferenças vão cair por terra, as barreiras serão destruídas, e o meu Deus será o Deus dessa pessoa que anda comigo, e nós serviremos ao mesmo Deus, com o mesmo coração, com o mesmo Espírito, com a mesma fé. Amém, igreja? Quem crê nisso? Quem recebe essa palavra? Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Você não está aqui à toa. Você não está aqui sem propósitos. Deus tem propósito na tua vida. Eu entendo que Deus tem mais coisas nesse texto aqui para falar conosco, mas eu creio que a gente vai falar com a igreja toda, mais adiante. Eu quero que você fique em pé, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome de Jesus.